Pessoal, olha aqui. Essa vistinha já está pronta, né? O cliente aprovou o orçamento. Talvez depois eu fale para vocês quanto foi cobrado, tá bom? E aí ela vem para aqui, ó, tá? A máquina já está pronta, né? Mas a gente não vai mandar ela desse jeito, sujinha assim, né? E tiramos aqui também o visor do óleo, que fica escurinho, né? E tudo isso aqui sai, né, na limpeza. E não vai ser por isso que a máquina vai funcionar melhor ou pior, tá? Mas é importante que você faça o seu conserto, você cobre o que você acha que é justo cobrar, mas que também faça uma limpeza, né, e faça algum serviço assim que você possa se orgulhar, tá? O cliente falar assim, não, a gente cobrou, mas veja, o cara pelo menos fez uma limpeza na máquina e tal. Isso vai ser bem interessante. Eu quero registrar aqui para mostrar para vocês que dá para ficar um serviço sim, funcional, funcionando bonitinho e também limpa, né? Aqui a gente vai bater produto e óleo em tudo isso aqui. Muito cuidado, é claro, né, com a parte do encoder, para não estar molhando. Enfim, quando estiver pronto eu mostro aí para vocês. Tá tudo limpinha, tá? E antes de montar eu queria mostrar mais alguma coisinha para vocês, não só a questão da limpeza, né? E dizer que obviamente a gente está de olho no dinheiro do cliente, é extremamente importante, que é com esse dinheiro que a gente paga as nossas contas. Mas ele não pode ser e nem deve ser o mais importante, né? O mais importante é realmente a satisfação do cliente e a sua também de consertar a máquina. E não tenha tanta pressa para entregar, porque assim você aprende outras coisas na máquina. E aí, por exemplo, a gente não comentou no vídeo, mas eu vou fazer questão de registrar para vocês uma pequena legenda que tem no próprio gabinete, mas no catálogo dela você vai achar que mostra exatamente a função dessas duas dip switch. Então aqui em cima eu escolho algumas funções, alguns modos de operação, e aqui eu escolho a velocidade da máquina, tá? Então você combinando esses dip switch. Aqui ainda não é velocidade máxima é 1 em on, 3 e 4 em on também. Isso, apenas o 2 em off, ela tá na máxima aí. Mas se você combina aí, você acha qual que é a velocidade máxima. Lembrando que você tem que, para registrar, desliga, muda e depois liga, tá bom? Ela vai memorizar quando ela tá desligada para ligada. Aí você pode mudar. O de cima que vai escolher o modo de operação. E aqui me parece que pouco vai importar se 1 e 2 está em off e on. Mas o que vem de fábrica é o dip switch 1 em off e o 2 em on, tá? E o 3, 4 e 5, cada um deles vão fazer uma coisa. 1 e 2 é o modo de operação dentro da máquina. O 3 é a direção, se a máquina vai rodar no sentido horário ou anti-horário. O 4 então vai dizer se o modo de sincronizador ligado ou não. E o 5 seria a costura automática, quer dizer, eu posso terminar a máquina e deixar ela funcionando automaticamente com o dip switch, não nessa posição, mas sim em on, lá em cima. Então o dip switch desse jeito ela não tá na costura automática e lá para cima em on sim. Se ela estiver ligada, ela tá então costurando, né? E aí se eu pisar para trás, a barra de agulha voltou na posição, tá? E eu posso escolher isso aqui na frente, né? Aqui na frente eu escolho se eu quero a agulha em cima ou agulha embaixo. Aqui é agulha em cima. Então se eu tocar, a barra de agulha para sempre numa posição, estica fio. Pisei para trás, ó. Não sai do lugar, ela já está na posição. Tá? E se eu mudar aqui, ó, veja que o estica fio está parando ali, ó. Se eu mudar aqui, olha o estica fio agora não está parando. Aí eu teria que pisar para trás, tá bom? Para que ele chegue na posição, ó. Ok, quando eu piso para trás, ela acha a posição. Então essa escolha é feita aqui na frente. Então veja que é um control box que não tem display, mas ele não sente falta alguma do display, tá? O LED já comentamos no outro vídeo, que indica o funcionamento normal ou algum tipo de erro. Vou pôr aqui agora, por exemplo, o parâmetro de teste, né? Então é que seria aqui no 5. Veja que a máquina está ligada, eu vou mudar, tá? Não acontece absolutamente nada. O ideal é que eu desligue e mude. Não é que eu estou com a mão utilizando, então liguei, tá? Não acontece nada. Eu vou então desligar. E aí ao ligar, aí sim, ela entra no... E ela para sozinha e começa novamente. O ideal é que eu desligue a caixa, mude para a operação normal. O dip switch 4 tem a ver com o sincronizador. Então veja, nessa posição ele está ligado, tá? Então se eu tocar, veja que a barra de agulha para sempre numa posição, tá? No caso embaixo,
e aí se eu tocar ela sobe. Eu vou mudar para parar em cima, tá? Então se eu tocar, parar sempre lá em cima. Agora se eu desligar o sincronizador, que seria o Deep Switch 4, veja o que vai acontecer, ó. Veja que eu tenho que desligar a caixa. E agora eu mudei o Deep Switch 4 aqui. Eu não quero com o sincronizador e ligo novamente. Ela já sabe que eu não quero com o sincronizador, tá? Então se eu tocar, veja que ela para indefinidamente, ó. Assim, não tem local para parar. Eu toco, ela para onde... E se eu pisar para trás, é bem provável que não posiciona a barra de agulha, tá? Não posiciona nada. Ou seja, eu desliguei o sincronizador que está bem no encoder aqui no motor. Talvez em outro momento a gente comente disso. Tem gente que prefere, que às vezes não quer que a máquina trabalhe com parada, no caso de uma ponta corrente aí. Então eu teria que desligar a máquina, mudo para sincronizador, tá bom? E agora eu ligo a máquina. E toda vez que eu tocar, ela para sempre numa posição. Parou sempre no mesmo lugar. Bom. E o outro é a direção, tá? Desliga a máquina e mudo a direção. Esse 3, ela vai rodar no sentido contrário, de reta, né? Ela tá rodando aqui no sentido anti-horário, para reta, né? Olhando o volante de frente, tá? Olhando ela desse jeito. Agora vai rodar sentido horário, tá rodando no sentido ponteiro do relógio, tá bom? Como uma ponto corrente, contrário, tá? Então é bem interessante. Veja que é um tipo de control box que você não tem um display para te indicar uma série de coisas, mas ele atende muito bem para a máquina. Tanto é que a Hole Marks hoje trouxe esse tipo de control box, o Power Marks, acoplado a essa máquina. E eu quero mostrar outra coisinha para vocês, olha que interessante. Veja que a máquina não tem sistema de corte, não tem nada, é uma máquina como se fosse uma máquina sequinha, uma máquina convencional, né? Só o eixo realmente da lançadeira, o eixo da puxada da máquina, do dente, né? Bomba, e o restante é tudo igual. Mas o sistema todo da parte de corte não existe, tá? Então realmente é um motor de parada que você tem aqui. Por isso, poderia colocar o jack 906 que a gente está estudando? Óbvio que poderia, tá? Poderia. E é isso, no outro momento a gente vai comentar como que você pode acoplar um outro motor ou conversar esse motor com o da jack, não com esse aqui. Bom, então vamos falar em outro momento. Esse motor foi feito exatamente para trabalhar com essa caixa. Veja que você tem aqui cabos de encoder e cabos do sincronizador aqui, bem como o de alimentação da bobina. Veja que o conector e o cabo, né, o motor mesmo da jack não cabe aqui, não dá muito certo. Ou se for aquele da Ciruga, né, vamos dar uma olhadinha ver como é que tudo isso funciona, tá bom? É uma máquina convencional que eles acoplaram um motor de parada, né? E aí torna, obviamente, a máquina bem mais eficiente, com menos barulho, com menos vibração. E eu não preciso mais a correia, né? Passando, ela é uma direct drive, tá ok? Se gostou então do vídeo, não esqueça aí de deixar seu like, porque o YouTube acaba recomendando esse vídeo para outras pessoas que também podem vir a gostar aí, tal como vocês. Tá gostando do conteúdo? Tá aprendendo com os vídeos aqui do canal? Então ajude a Eletrônica Board e a sua equipe a continuar trazendo conteúdos iguais a esse, para você e para toda a nossa comunidade. Deixe já o seu like, é rapidinho, demora menos que fazer uma solda, hein? E ajude esse vídeo a chegar a outras pessoas. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Então comente aqui abaixo, que assim o seu comentário pode ser então o tema do próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, aguardo você aqui.